Olá galera, boa noite, como vão? Aqui na área o professor Alexander Ruas para fazer essa revisão para você que vai fazer o concurso lá em cima, lá em Manaus, TRT11, concursaço aí. Eu espero que você esteja bem preparado. Aqui é mais para você relembrar algumas coisinhas em relação a principalmente a nossa matéria de matemática. A parte de lógica acredito que seja a parte mais fácil. E atualmente a FCC ela não tem cobrado muito a parte de lógica, ela tem dado mais ênfase à parte de matemática. Então nessa revisão eu procurei dar mais atenção à parte de matemática, que é o que pega muita gente. Eu acredito que seja o teu caso, tá? Mas eu não deixei de colocar algumas questões relacionadas à lógica formal, a parte da proposição, a equivalência, etc. Coisas que você que já está estudando já sabe, pelo menos tem uma ideia sobre isso. E então a gente vai trabalhar em cima dessa situação, ok? Pode se aproximar aí. Tá com material? Não. Beleza. Senta aqui, ó. Já aproveita, eu vou te emprestar isso aqui para tu acompanhar. Dá um tchau pra galera lá, ó, do online. O pessoal tá te vendo agora. Então, gente, olha só. Matemática é o que mais pega nessa prova. A parte de lógica, eu vou fazer uma revisão, mas eu vou dar mais atenção, como eu já falei para você. Então, seguindo essa sequência aí, na primeira questão, você que está nos assistindo, se por acaso você ainda não viu o material, ele está disponibilizado na página do Facebook. A gente colocou lá no nosso canal, na nossa página do Múltiplo, na minha página, na RLM na Veia, e também na minha página pessoal. É só ir lá, clicar e imprimir o material e acompanhar a nossa aula aqui. Primeira questão. Vamos lá, primeira questão foi uma questão do TRF, segunda região, que diz o seguinte: ao conferir o livro de registro da entrada e saída das pessoas que visitaram uma unidade do Tribunal Regional Federal, ao longo de 5 dias úteis de certa semana, um técnico judiciário observou que, vamos lá as informações, o número de pessoas que lá estiveram na segunda corresponde à terça parte do total de visitantes da semana inteira. Em cada um dos 3 dias subsequentes, ele falou 3 dias subsequentes, o número de pessoas registradas correspondia a 3/4 do número daqueles registrados no dia anterior. Considerando que na sexta-feira foi registrado a presença de 68 visitantes, é correto afirmar que o número de pessoas que visitaram essa unidade... Então, gente, ele quer saber quantas pessoas visitaram essa unidade. Questão bem fácil, né? Dá vontade de pular? Tranquila. Mas eu tenho um macete, eu tenho uma notícia boa em relação a esse tipo de questão. Repare que você tem vários valores e eles se relacionam. Existe uma sequência lógica, uma relação sequencial que a gente chama. Por exemplo, o total está relacionado com a segunda está relacionada com a terça com a quarta com a quinta. E por fim, na sexta-feira, ele disse o total de visitantes. Isso quando acontece, quando tem essa sequência lógica, de um em relação ao outro, eu vou aplicar o macete do stick e puxa. Já ouviu falar no stick e puxa? Não. Então vamos lá. O stick e puxa funciona assim, ó. Você tem aqui, ó, segunda-feira, você tem aqui o total, você tem terça, você tem quarta, você tem quinta e, por fim, sexta-feira. São os dias, né? Repare que na questão ele dá a relação de segunda para o total, não dá? Ele fala aqui, ó, que o número de visitantes na segunda corresponde à terça parte do total. E depois dá o de terça em relação à segunda, porque nos 3 dias subsequentes, cada um é 3/4 do anterior. Então, terça é 3/4 da segunda, quarta é 3/4 da terça, quinta é 3/4 da quarta e para por aí. Que ele fala só nos 3 dias subsequentes, ou seja, de segunda. Quais são os 3 dias subsequentes? Terça, quarta e quinta. Para no quinta. E sexta ele dá o valor. Então, vamos lá, gente. Vamos escrever isso aqui, ó. Quando eu tenho essa relação sequencial, eu vou fazer o seguinte. Qual é a relação de segunda para o total? Qual é a relação de segunda para o total? É 1/3, né? Olha só. Segunda é 1/3 do total. Entendeu o que eu escrevi aqui, ó? Porque a cada
três quantidades, 3 montes ou 3 partes do total, a segunda vai ter uma parte. A relação é de 1 para 3. Eu vou escrever assim. Porque normalmente, como é que a gente pensa aqui? Ó, total e segunda-feira. Vamos lá, total e segunda-feira. A gente fala assim, ó. A gente chama o total de x e aqui x sobre 3. Vamos fugir da fração. E não precisa, por enquanto, desse x. Você pode até, por exemplo, como isso aqui é uma proporção, você pode multiplicar tudo pelo mesmo valor. E altera a proporção? Por exemplo, a proporção é de 1 para 2. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 5, fica 5 e 10, né? Repare que a proporção continua sendo o de baixo o dobro do de cima. Não altera. A mesma coisa, se eu multiplicar tudo por 3, repare o que vai acontecer. O primeiro vai ficar 1x e o segundo vai ficar 3x. A proporção é de 3 para 1, tá? É como se a segunda-feira, ou melhor, desculpe, é como se o total fosse a minha barra de chocolate, a segunda é 1/3. O que significa 1/3? Um pedacinho, né? Um pedacinho de 3. Aqui tem um pedaço, aqui tem 3 pedaços. A barra inteira corresponde a 3 pedaços. A proporção é de 3 para 1. Então, gente, nessa situação de razão, proporção, regra de 3, o ideal é você trabalhar sempre com essas proporções. Esses macetes aqui vão te ajudar bastante. Que não é macete, é lógica, né? Mas te ajuda. Você vai ter um atalho aqui. Então, a relação de segunda para terça é de 1 para 3. Quando você se deparar com a relação seguinte, o que é que você tem que fazer? Colocar em outra coluna. Qual é a relação da terça para segunda? Ó. Você pulou. Aqui pulou? Eita. Então, o número de pessoas registradas é 3/4 do número daquela registrada no dia anterior. Então, a terça aqui, ó, é 3/4 de segunda. A proporção de 3 para 4. Terça é 3/4. E quarta? Aí eu vou ter que fazer em outra coluna. Eu vou até colocar uma linha aqui, ó. É claro que na prova você não vai precisar dessa linha. Na prova você não vai precisar dessa linha. Eu vou fazer isso aqui, é só para você visualizar. E eu estou respondendo aqui de uma forma até didática, dá a impressão até que é demorado, mas não, você vai ver que é rapidinho. Então, de terça para segunda é 3/4 e quarta é 3/4 de quem? Da terça. Eu vou apagar isso aqui, ó, essa barrinha de chocolate aqui que vocês já conseguiram visualizar. O quadrinho é só aqui na prova, você não vai fazer esse quadrinho, por favor, hein? A última relação, ó, os 3 dias subsequentes, terça, quarta e quinta, 3/4. Quinta é 3/4 do dia anterior, ok? Aí vem o macetão. Macetão, qual macetão? É o estica e puxa. Quem está em cima você puxa, quem está embaixo você estica. Vamos lá, quem está embaixo, em cima aqui, ó, você vai puxando até o final. Esse 1 aqui, 1, 1, 1. Esse 3, você vai puxando até lá embaixo. Ok? Puxa até lá embaixo. O 4, vai esticando. 4, 4, vai esticando. 4, vai esticando aqui, ó. Esqueci de 4, ó. Esticando até lá em cima. Eu estico e puxa. Então, o que está embaixo, você puxa, o que está em cima você estica. Tá? Lembra o quê? Da Xuxa, né? Vocês lembram da musiquinha da Xuxa? Do Chique Puxa? É da tua época? Não, né? Fala a verdade. Agora, gente, quando eu faço isso, ó, é só multiplicar esses valores que você vai ter o quê? A fatia, a quantidade de fatias do bolo de cada um. Quanto é que é 3? Me ajuda aqui, ó. 3 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Vamos lá, 4 vezes 4. 16. 16 vezes 4. 64. 64 vezes 3. 64 vezes 3. Esse aqui dá 164 vezes 3, 192, né? 60 vezes 3, 180. 4 vezes 3, 12. Junta, 192. Então, isso aqui vai ter 192 fatias, que é quem? O total. Segunda-feira, quantas fatias do bolo?
4 vezes 4 vezes 4, 64. Aqui, 4 vezes 4, 16, vezes 3, 40 aí. Confere aí para ver se a conta está certinha. 3 vezes 3, 9 vezes 4, 36K. E na quinta-feira, 27K, ó. 3 vezes 3 vezes 3, 27K. Beleza. Olha que legal. E agora, gente, a última informação. Aqui foi quantos? Quantas visitas? 68. 68 visitantes. Eu tenho a quantidade de pessoas que visitaram aqui, 68. Agora, diz para mim o que eu tenho que fazer para chegar... Eu tenho que descobrir o valor dessa constante. Agora, o segredo de tudo é descobrir o valor dessa constante para fazer a substituição e descobrir quantos visitantes tivemos no total. O que eu tenho que fazer? 68 é igual? A soma? Não, isso é só sexta-feira. O que é 192? O total de visitantes. Ou seja, é a soma de quem? Segunda, mais terça, mais quarta, mais quinta, mais sexta. Então, já clareou? O que eu tenho que fazer? 192 é igual a soma. 192 é igual a soma disso tudo. Mas eu vou fazer de uma forma mais prática. Vamos somar de segunda a quinta-feira. Vamos somar de segunda a quinta-feira. Vamos fazer essa soma. Vamos lá. 4 mais 8, 12. Mais 6, 18. 25. 25. Vai 1, 2. 8. 12. 15. 15 mais 2. 17, não é isso? 17. Olha só, 192 é o total. Até aqui tem quanto? 175. Então, o que sobrar do total é a quantidade de fatias para sexta-feira. Eu vou pegar o total, 192K. Eu vou tirar de segunda a quinta-feira. Vamos tirar de segunda a quinta-feira, que é 175K. O que sobrar vai ser a quantidade de fatias, ou seja, essa constante que eu chamo de proporcionalidade é a fatia do bolo. O que sobrar é a sexta-feira, ou seja, é igual a 68. Quanto é que dá essa diferença aqui? Dá 5, 15, 17. 17K igual a 68. Quanto é 68 dividido por 17? Dá exato? Não. 17, 34. Dá 4 certinho, né? 68 dividido por 17? 17 mais 17, 34. Dobro 34, 68. Dá 4 exatos, né? Então, descobri a minha constante. Logo, o total, ele quer saber o total de visitantes. O total é quanto, gente? O total é isso aqui, né? 192 vezes K. Que eu descobri quanto é que é. 192 vezes 4. Quanto é que dá? 8. Dá 36. Vão 3. 7. 700 e... Vou tirar esse negócio aqui do passador, porque tá passando sozinho. Não, ele não quer o total não, né? Aí tu tem que responder aqui. Tem que responder. Aí você tem que ver de um por um. Vamos lá. Segunda-feira foi 250? Segunda-feira. Segunda-feira é quanto, gente? 64 vezes 4. Isso vai dar 250? Preste atenção. Se ele está dizendo que o resultado é 250, 64 vezes 4 não vai ter final zero. Para ter final zero, o último algarismo aqui teria que ser 0. Ou então, teria que ser 5. 2 vezes 5, 4 vezes 5. Então, não vou nem perder tempo fazendo conta. Na segunda-feira, 250. Na terça-feira, 190. Terça-feira, 48 vezes 4 dá final zero? Não é. Quarta-feira, 140. Quarta-feira, 36 vezes 4 dá final zero? Quinta-feira, 108. Vamos lá, quinta-feira. Quinta-feira, 27 vezes
4. Quanto é 27 vezes 4? Multiplicar por 4 é dobrar duas vezes, né? Dobra 27, 54, dobra 54, 108, exatamente. Aqui, ó, temos aqui a nossa resposta, letra D de jeans. Ao longo dos 5 dias, foi 798? Não. Ao longo de 5 dias foi quanto? Eu até descobri o total, né? O total é 768. Um número até parecido, né? 768, 798. Agora o afobadinho, às vezes, distraído, né? Acaba marcando. Achou o total 768, 798. Mas a resposta é a letra D. Na quinta-feira, 108 visitantes. Ok? Então, o macete é esse. Como é que funciona então o chique puxa? Quando tem uma relação sequencial. Eu coloquei mais uma questão só para você fixar esse macete. Isso sempre dá certo? Sempre dá certo. Mas para isso você tem que ter uma relação sequencial. Ou seja, o primeiro em relação ao segundo, o segundo em relação ao terceiro, o terceiro em relação ao quarto. Aqui ele deu essa sequência, né? Ok? Vamos copiar? Ou vai tirar foto? A galera de casa, print screen, né? Dá um print na tela. Um detalhezinho aqui. Só pra gente não ficar assim, poxa, beleza, eu entendi o macete. Mas se na hora eu não lembrar do macete do chique puxa, qual seria a minha saída? A saída seria o tradicional. Mesmo assim, existe o atalho para você resolver isso rápido. Olha só, vou fazer aqui bem rápido, mas eu não vou finalizar. Vamos colocar aqui o total. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Certo? Vamos lá, qual é a relação de segunda com total? É de 1 para 3, né? 1 para 3. Isso aqui, ó, ou seja, a cada 3 fatias que eu tenho no total, a segunda vai ser uma fatia. A relação é disso, né? Agora, cada dia subsequente, os 3 dias subsequentes, é 3/4 do dia anterior. Então, terça-feira é 3/4 de quê? De 1K. Quarta-feira é 3/4 de quem? De 3/4, porque é 3/4 do dia anterior. O dia anterior não é 3/4 de K? Então, quarta é 3/4 de 3/4 de K. Quinta-feira é 3/4 do dia anterior, que é 3/4 de 3/4 de K. E sexta-feira, 68. Então, olha para cá. Repare. Eu não gosto de trabalhar com fração. Isso aqui é tudo uma proporção. Eu quero eliminar esse 4 vezes 4 vezes 4, esse 4 vezes 4, esse 4 aqui. Para fazer isso, eu teria que fazer o seguinte, teria que multiplicar todo mundo pelo mesmo valor. Todo mundo pelo mesmo valor. Aqui nesse denominador não tem 4 vezes 4 vezes 4? Se eu multiplicar todo mundo por 4 vezes 4 vezes 4, eu não elimino também os demais? Ó, então eu já descobri por quanto eu vou multiplicar todo mundo para sumir com os denominadores. Você vai perceber. Você vai perceber que os denominadores tem que ser todo mundo, senão você altera a proporção. Tá? Então, aqui eu não tenho nada para cortar. Aqui também não, mas aqui eu tenho esse 4. Eu vou cortar esse 4, ó. Aqui eu vou cortar 2 4s. Aqui eu vou cortar os 3. Olha o que aconteceu. O que ficou em cima? 3 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Não é o total? Não é o total? O macete já vai te dar um negócio direto. Não precisa fazer esse corte. Mesmo assim, isso aqui ainda é um processo rápido. O que ficou em segundo? 1 vezes 4. Esse stick puxa não é, é um voodoo, joga aquele pozinho e sai a solução. Não. Isso tem lógica. A lógica é essa, porque você, para eliminar o denominador, você tem que multiplicar o de cima. Por isso que você puxa ou estica e fica dessa forma. Por isso que sempre dá certo, tá? Repare, ficou exatamente como está aqui, ó. Se você multiplicar isso tudo, você vai achar aqui 192K, você vai achar 64K,
vai achar aqui o terceiro 48K, e aqui 36, e aqui 27. O processo agora é o mesmo do anterior, mas no Chique Puxa sai mais rápido, tá bom? Faltou cortar um 4 lá, na linha do 4. Na quarta-feira. Tem que cortar 2 4 aqui, ó, 2 4, e cortar aqui 2 4 aqui embaixo. Como é que tá a imagem aí, pessoal? Tá enxergando? Tá legal? Dá para enxergar bem isso aqui? Pessoal, quem tá em casa, que eu botei uma letra pequenininha aqui. Vai sair dos dois, nas duas formas? Consegue sair? Consegue, né? Então, beleza. Vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Eu peguei duas questões assim, puxada, né? Porque a gente pode ter uma surpresa no dia da prova. Eventualmente tem umas questões aí bem puxadas, mas a gente tem que se preparar para o pior. Vou apagar então aqui, tá? O pessoal printou a tela. Quem tiver alguma dúvida, manda um e-mail para o dúvidas.agora@cursomúltiplos.com.br. dúvidas.agora@cursomúltiplos, dúvidas no plural, .agora@cursomúltiplos.com.br. Vamos lá. Um técnico precisava arquivar X processo em seu dia de trabalho. Outro técnico precisava arquivar Y processo diferente de X em seu dia de trabalho. O primeiro técnico arquivou no período da manhã 2/3 dos processos que precisava arquivar naquele dia, ou seja, 2/3 do total. Ele está relacionando o que ele arquivou no período da manhã com o total. Repare que logo na sequência, no período da tarde, esse técnico arquivou 3/8 dos processos que arquivara pela manhã. Então você tem uma relação do Chique Puxa aqui? Tem. Porque ele relacionou manhã com total, tarde com manhã. Não foi assim? Então posso aplicar o Chique Puxa. E ainda restaram 14 processos para serem arquivados. O segundo técnico arquivou no período da manhã 3/5 dos processos que precisava arquivar naquele dia, ou seja, 3/5 do total. No período da tarde, o segundo técnico arquivou 5/18 dos processos que arquivaram pela manhã. E ainda restaram 42 processos. Então vamos fazer primeiro o técnico que precisou arquivar X processos. Vamos lá. Vamos lá, o técnico X. Você tem aqui o total. Você tem aqui manhã. E você tem o quê? Tarde. Tarde. Eu estou escrevendo aqui, mas na hora lá você não vai escrever. Bota to, tar e m, que você já vai saber que letra é. E tarde. Qual a relação? Presta atenção a outra coisa, olha só. Você tem total em relação à manhã, depois tem manhã em relação à tarde. Tem que colocar nessa ordem aqui, senão dá ruim. Imagine se você botar o total no meio. O que fica no meio é que relaciona com os dois. Repare, você tem um total em relação à manhã e tem amanhã em relação à tarde. Ele fica no meio. Até nisso, se você demole, você depois vai se enrolar. Vai ficar um vácuo. Não pode ficar vácuo. Qual é a relação do total em relação à manhã? No técnico que precisava arquivar X. Vamos lá. O primeiro, né? Que precisava arquivar X. No período... o primeiro técnico arquivou no período da manhã 2/3 do total. 2/3 dos processos que precisava arquivar. Então, ó, no período da manhã, 2/3. A relação é de 2 para 3. A próxima relação, eu tenho que estipular outra coluna. Qual é a próxima relação? No período da tarde, o técnico arquivou 3/8 dos processos que arquivaram pela manhã. Então, 3 para tarde e 8 para manhã.
3/8. Pronto. O que aconteceu aqui, ó? Ficou esse buraquinho aqui, que eu não preciso fazer isso, né? Fazer aquela tabelinha, é só quem está embaixo, puxa. Quem está em cima, estica. E agora eu multiplico tudo para achar quantas fatias eu tenho no geral. Quantas fatias eu tenho aqui? 3 vezes 8? 24 fatias. E aqui? 16 fatias. E aqui? 6 fatias. Repare o seguinte. Qual a informação que ele deu aqui? Fala para mim, fala para mim. Ainda restaram 14 processos. Como é que eu vou relacionar? Ó, restam 14. Restam 14. Como é que eu vou relacionar isso aqui com 14? Fala para mim. 24K vai ser igual a 16K, 16K mais 14. Isso. O total tem que ser a soma dos processos que ele arquivou pela manhã, mais o da tarde, mais o que restou. Se você somar 16K mais 6K mais 14K, tem que dar quanto? 24. Mas aí você já está cascudo, você já vai fazer isso direto. Quanto que ele arquivou de manhã e de tarde? 22K. O total é quanto? 24. Esse 14 aqui corresponde a quantas fatias? O total de fatias do bolo, 24. Manhã e tarde ele já arquivou 22 fatias. Restam 2 fatias, que é igual a... Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, 2K é igual a 14. A minha fatia vale 7. A minha fatia vale 7. Beleza? Então, eu só substituir, eu sei qual o total. Vamos fazer o outro para depois responder o que ele quer. Bom, o segundo técnico, o que aconteceu com ele? O segundo arquivou, vamos colocar aqui, ó, o técnico Y. Então, total, manhã e tarde. Segundo técnico, no período da manhã, foi 3/5 do total. Então, bota aqui, ó, a proporção é de 3 para 5. 3 para 5. E depois, no período da tarde, 5, 18 para amanhã. 5 para tarde, 18 para amanhã. 5, outra coluna, tá? 5, 18 aqui. Aí fica esse espaço aqui e esse espaço aqui, que você vai fazer o quê? O estica e puxa. O estica e puxa. Multiplicou tudo. Qual o total? 90? Qual o total? Ou melhor, manhã. Quanto que ele fez de manhã? 3 vezes 18. 54. E à tarde? 15. Se o total é 90, ele fez 54 de manhã, 15 à tarde, quanto que ele já fez aqui? Fala pra mim. 69, né? 69? 69K. Restam. Vamos lá. Eu vou ter que colocar aqui, mas essa conta aqui, gente, ó. 60, ó, do total, ele já fez de manhã e de tarde 69K. Essa diferença é o resto, que corresponde a 42 processos. 42 processos. Quanto é que dá essa diferença aqui? 21. 21K é igual a 42. Gente, nesse caso aqui, minha constante vale quanto? 42 dividido por 1, continha fácil de fazer, molezinha. O meu K vale 2. Aí vem a pergunta. Dessa forma, é possível determinar que o técnico que arquivou mais processos no período da tarde superou o que o outro arquivou também no período da tarde em um número de processos iguais a... Ele quer comparar, quer ver a diferença
dos técnicos, quer ver a diferença do que cada um dos técnicos arquivou no período da tarde. E ver a diferença, não é isso que ele quer? Então vamos lá. Quanto que esse cara arquivou aqui? No período da tarde? 6 vezes 7. 6 vezes 7? 42. E esse cara aqui, ó, no período da tarde? No período da tarde? 15 vezes 2. Vamos lá. Qual a diferença? 12, né? O técnico que arquivou mais no período da tarde superou o que arquivou menos no mesmo período em 12 processos. 42 menos 30, a diferença é de 12 processos. Tem essa opção aí? Tem essa opção? Letra D. E aí, não é fácil essa questão? Tranquilo, né? Mas esse esqueminha aqui ajuda bastante, né? Eu tenho certeza, quem tem facilidade com matemática consegue até desenvolver bem essa questão, mas aí leva um tempo maior. Pelo menos vai gastar uns 6 minutos aí, uns 5 minutos para resolver essa questão. Tá ok? Volto a falar aqui, ó. Se por acaso você esquecer do stick puxa, só o primeiro aqui, ó. Tô, manhã e tarde. Ó, só para você não esquecer. Ele fala que no período da manhã ele arquivou quanto? 2/3 do total. Isso aqui todo mundo faz. Ou melhor, às vezes o cara chamava de x aqui e botava 2x sobre 3. Mas a gente sempre que possível foge da razão. Aí o da tarde é 3, agora sim, ó. Da tarde é 3/8 do período da manhã, de 2K. Certo? Como é que eu faço para fugir com sumir com esse 8 aqui? Multiplica todo mundo por 8. Vai dar 24K, 16K e esse 8 cortou com esse 8, 6K. Repare. Deu a mesma coisa. Certo? Não gosto de trabalhar com fração. Sempre fuja da fração. Sempre fuja da fração. Então você chegaria também nas mesmas proporções se fizesse dessa forma. Mas o stick push, pô, ainda mais quando é muita coisa, ó, A, B, C, D. Imagina, o primeiro em relação ao segundo, o segundo em relação ao terceiro, o terceiro em relação ao quarto. Você mete o stick, puxa e fecha o olho e só vê qual é a resposta. Tranquilo? Vai tirar foto, vai printar a tela, vai lá que eu já vou apagar.